Você acorda numa manhã tranquila. Sem nuvens. Sem buzinas ou reuniões urgentes. Não há nenhum motivo real para se preocupar. E, mesmo assim, você se sente estranhamente leve. Como se todas as angústias que antes habitavam sua mente tivessem sido apagadas. E você não está sozinho. Lá fora, milhões de pessoas estão vivendo o mesmo início de dia, com o humor ajustado. Elas sorriem na hora certa. Choram quando devem. Amam sem discutir. Aprendem a perdoar sem esforço. Um mundo ideal? Nem tanto. Porque há algo pequeno, mas essencial, que todos perderam o direito de sentir de verdade. Esse mundo não chegou com revoluções sangrentas. Não houve caos. Nem ataques terroristas. Ele veio de forma silenciosa. Um chip menor que um grão de arroz, implantado na parte do cérebro que controla as emoções. No começo, era para tratar a depressão. Depois, a ansiedade. Em seguida, a raiva descontrolada. E então, términos de relacionamento, baixa autoestima, solidão crônica. A cada atualização de software, mais uma emoção negativa ou era desativada. Até que um dia não sobrou nenhuma. E quando tudo se estabilizou, tudo também ficou igual. Imagine uma sociedade onde você pode ajustar seu estado emocional como quem regula a luz de um ambiente e precisa de foco e ative o modo alerta. Quer romance e inicie a sensação de amor. Precisa esquecer e apague a memória afetiva. Sem tempo de luto. Sem aprendizados dolorosos. Sem precisar superar. Só configurar. Um pai que acabou de perder o filho, mas ainda assim sorri. Uma mulher traída que continua sorrindo como se nada tivesse acontecido. Uma criança que não teme mais a guerra, porque seu chip neutralizou qualquer reação diante da morte. Um mundo sem lágrimas. Sem gritos. Sem corações partidos. Mas você sabe o que desaparece junto com tudo isso? O sentido da vida. Quando as emoções se tornam um produto ajustável, o amor ainda é amor. Se a dor pode ser apagada com programação, o perdão ainda tem valor? E se você sorri sem saber por quê, ou chora sem sentir nada, você ainda é você. Durante milênios, o cérebro humano evoluiu para sentir dor, para aprender. Para amar e se conectar. Para temer e sobreviver. Mas agora, cada parte desse sistema está sendo reescrita por códigos artificiais. E nós aceitamos isso. Porque estamos cansados da instabilidade. Do vazio. Das noites sem sono. Das decepções. Das traições. Da dor que o mundo ignora. Um chip pode nos tornar mais fortes, mais equilibrados. Mas o preço disso é nossa própria humanidade. Você pode pensar, tudo bem, desde que eu me sinta bem. Mas o que acontece quando esse ou bem ou já não é mais uma escolha sua? Quando governos pré-configuram o humor de seus cidadãos para evitar rebeliões. Quando empresas ajustam as emoções dos funcionários para aumentar a produtividade. Quando redes sociais acessam o seu estado emocional para vender anúncios com mais eficiência. Nesse momento, você deixa de ser alguém que sente. E se torna apenas um dispositivo que responde a dados. Talvez você ainda não veja com clareza o que está por vir. Mas estamos chegando lá e uma atualização por vez. Cada passo convencendo que o regular as emoções ou é necessário. Que a estabilidade é boa. Que o equilíbrio emocional coletivo ou é sinal de civilização. Mas, que civilização é essa, onde ninguém mais pode sentir dor? E quando você começa a perceber isso, também começa a entender que o problema não está só na tecnologia. Está na pergunta que se torna impossível ignorar. Se nem nossas emoções mais nos pertencem, ainda somos humanos? Você está ouvindo Vozes do Futuro, de onde o futuro tem voz. Inscreva-se agora no canal Vozes do Futuro e venha conosco mergulhar em um cenário que a humanidade jamais ousou imaginar. Mas talvez você esteja se perguntando: tudo isso seria apenas imaginação?
Ou será que esse cenário já está tomando forma e bem diante dos nossos olhos? A resposta não está em um futuro distante. Ela está agora e nos laboratórios, nas startups, nas gigantes da tecnologia que secretamente correm para fazer algo inédito. Controlar as emoções humanas com dados. Não com filosofia. Não com medicamentos. Mas com um chip. O nome é conhecido de Neuralink. Talvez você já tenha ouvido falar. Uma empresa de Elon Musk, que busca conectar o cérebro humano a computadores por meio de um dispositivo minúsculo implantado no córtex cerebral. No início, prometeram ajudar pessoas com paralisia, recuperar memórias, tratar o Parkinson. Mas uma vez que o chip está lá e inserido no cérebro, e o limite não é mais a medicina. É o controle emocional. Porque, no fim das contas, o cérebro humano é apenas uma rede bioelétrica. Emoções, por mais misteriosas que pareçam, são impulsos, hormônios, padrões neurais. Quando você ama, oxitocina aumenta. Quando sente raiva, a amígdala cerebral dispara sinais. Quando está triste, serotonina despenca. Aquilo que chamamos de coração partido nada mais é do que elétrica e química. E tudo que é elétrico e químico pode ser simulado ou manipulado. Na prática, médicos já usam eletricidade para ajustar emoções. A técnica se chama estimulação cerebral profunda, (SDBS), e eletrodos implantados que tratam depressão grave, bipolaridade, até vícios. E funciona. Pesquisadores do MIT e de Stanford avançam com tecnologias de neurofeedback e que monitoram a atividade cerebral em tempo real e treinam o cérebro a se autorregular. Mas algumas startups foram além, muniram inteligência artificial, sensores biométricos e leitura neural para sugerir o estado emocional ideal para você e ajustá-lo se estiver fora do padrão. Uma empresa chamada Emotiv, com sedes nos Estados Unidos e na Austrália, criou fones EEG que leem ondas cerebrais, identificam seu humor e enviam os dados a aplicativos. Está ansioso? O sistema ativa a música relaxante. Está cansado? Sugerem vídeos que estimulam dopamina. Está com raiva? O app pode te alertar ou alertar quem está com você. Parece útil, não? Mas imagine que essa empresa saiba exatamente quando você está vulnerável. E venda anúncios de terapia, cosméticos ou felicidade sob demanda ou justamente nesse momento. Sua emoção virou mercadoria. Agora olhe para os projetos militares. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos financiou chips implantáveis para soldados em campo para que eles controlem o medo, o estresse, a hesitação. Eles queriam soldados sem medo. Sem dúvida. Sem emoção. E quando a guerra acabar, para onde vai essa tecnologia? Para o setor civil. Para empresas. Para quem quer otimizar a vida emocional. À primeira vista, parece uma missão nobre e vai ajudar as pessoas a dominar suas emoções. Mas a linha entre o dominar e o ser dominado é fina. Hoje você usa o chip para superar a tristeza. Amanhã, o chip impede você de ficar triste e mesmo quando deveria. Hoje você ama alguém com o coração aberto e o chip te ajuda a entender esse sentimento. Mas amanhã o chip pode desligar esse amor, por uma incompatibilidade emocional. E assim, emoção após emoção, vamos nos desconectando de nós mesmos. Continuamos com lágrimas e mais programadas. Sorrisos e mais escolhidos por sistemas. Aos poucos, deixamos de sentir. Passamos a simular. Tudo isso não é mais ficção científica. Já está em testes. Em aprovação. Em fase de produto. Estamos transformando a emoção humana em um sistema operacional. A pergunta é: quem terá permissão para atualizar esse sistema? Você? Ou outra pessoa? E se você acha: ainda tenho controle sobre minhas emoções? Pense de novo. Porque, no próximo capítulo, vamos encarar uma verdade desconfortável. O que acontece quando você já não sabe mais o que é sentir de verdade? A essa altura, talvez você pense: se um chip pode me ajudar a superar a tristeza, me libertar do medo,
Me proteger da solidão. Então qual é o problema? Na verdade, a questão não é se você se sente melhor, mas se o que você sente ainda é verdadeiramente seu. Porque às vezes, a dor também tem um propósito. Somos ensinados a fugir do sofrimento. É natural. Mas, e se você nunca tivesse se sentido triste? Será que saberia reconhecer a alegria? Se nunca tivesse amado até se quebrar, será que entenderia o valor de um carinho sincero? As emoções humanas não são blocos separados em ou boas ou ruins ou como linhas de código. Remover o negativo não significa uma vida mais leve. Às vezes, é justamente o caos, a confusão, a vulnerabilidade que moldam o que chamamos de alma. Imagine uma sociedade em que todos sorriem. Todos são calmos. Todos estão o bem. Parece perfeito, e até que você percebe. Aquele sorriso não vem do coração, mas de uma configuração padrão. O perdão não nasce do entendimento, mas de um algoritmo de equilíbrio emocional. O afeto não surge da empatia, mas de um código de vinculação social. Tudo funciona, mas tudo soa falso. Porque viver de verdade exige emoção verdadeira. Sentir dor para saber quando parar. Sentir medo para reconhecer limites. Sentir ciúmes para aprender a confiar. Sentir mágoa para crescer. Quando eliminamos cada emoção ruim, também arrancamos as raízes do que nos torna vivos. Uma jovem, profundamente apaixonada, foi traída. Ela decidiu apagar todas as memórias e emoções ligadas ao ex-companheiro. O Chip fez isso em segundos, sem dor, sem lembranças, sem rastros. Mas nos relacionamentos seguintes, nada a tocava. Sem dor e mais também sem arrepio. Sem sofrimento e mais também sem paixão. Restou apenas uma sensação constante de indiferença. Porque ao remover a dor, ela também removeu a capacidade de sentir. Um autor escreveu certa vez: a maior tortura para o coração é sentir algo que não é real. Hoje, nem é preciso fingir emoção. Nós a fabricamos. Amar e sob demanda. Sorrir e programado. Tristeza e bloqueada. Raiva e deletada. Perdão e automático. E então, chega o momento em que você já não sabe mais se o que sente é real, ou apenas um efeito do sistema rodando em segundo plano dentro da sua mente. Uma sociedade assim pode até parecer estável. Sem conflitos. Sem violência. Sem surtos emocionais. Mas, e quando as pessoas não se comovem mais diante da morte? Porque suas reações foram suavizadas artificialmente. E quando alguém comete um crime sem sentir culpa? Porque o chip desativou o senso de remorso. E quando a empatia se torna apenas um aplicativo pré-instalado? Essa sociedade pode funcionar, mas não será mais humana. Será uma rede de sistemas que sorriem, respondem, reagem, mas não sentem. Você se lembra de como foi sentir paixão pela primeira vez? O coração acelerado, o nervosismo, o sorriso involuntário? Ou da dor de esperar por uma mensagem que nunca veio? São sentimentos confusos, cansativos, às vezes insuportáveis. Mas são essas experiências que nos definem como seres vivos. E imagine o seguinte: num futuro próximo, o chip no seu cérebro detecta: você está apresentando sinais de ansiedade. Recomenda-se ajuste de dopamina. Você aceita. Um clique. Pronto. A preocupação desaparece. Mas junto com ela, você também perde o alerta de que algo em sua vida não está certo. Talvez fosse o sinal de que você precisava mudar, recuar, dizer não. Você calou esse alarme e perdeu a chance de se tornar uma versão mais verdadeira de si mesmo. Emoções, com toda a sua bagunça e intensidade, são a essência do ser humano. Ninguém vive plenamente sem ter sofrido. E ninguém ama de verdade sem correr o risco de se machucar. Então,
a pergunta não é mais: será que o chip funciona? Mas sim. Estamos dispostos a trocar a verdade pela estabilidade? Estamos prontos para abrir mão da dor. E talvez, junto com ela, perder nossa identidade? E o mais assustador é que isso ainda é só o começo. Porque quando toda uma sociedade escolhe viver sem emoções reais, o que nos espera? No próximo capítulo, vamos encarar essa possibilidade. Um paraíso? Ou o inferno emocional perfeito? Um dia, você entra em um supermercado. Todos os funcionários sorriem da mesma forma, perfeita, gentil, sem nenhuma emoção fora do lugar. Quando você reclama de um erro na conta, o caixa te encara com calma, pedimos desculpas pelo transtorno. A voz é neutra. Sem hesitação. Sem medo. Sem irritação. Você sai da loja sentindo que não conversou com uma pessoa, mas com um sistema. E então percebe que talvez você também esteja se tornando isso. As emoções são a coisa mais frágil que possuímos, mas também o que mais profundamente nos define como humanos. Elas são imperfeitas, inconvenientes, contraditórias, mas por isso mesmo são reais. Você já chorou sem entender por quê, só por ouvir uma música? Já ficou sem fala ao reencontrar alguém depois de anos? Já sorriu sozinho sem motivo, só por lembrar de um momento? Isso acontece porque o seu coração não espera comandos. Ele sente. Ele reage. Ele vive por conta própria. Mas, e se um dia, tudo isso for substituído por uma linha de código? Achávamos que o assustador seria ver máquinas se tornando humanas. Mas talvez o mais assustador seja ver humanos se tornando máquinas. Não pela aparência, mas pela falta de alma. Você ainda pode escrever poesia, mas o sentimento por trás foi sugerido por um sistema preditivo de linguagem emocional. Você ainda pode dizer o eu te amo, ou mais sem saber se aquilo vem do coração, ou se é apenas um reflexo do que o chip considera adequado para o momento. Você ainda vive. Ainda fala. Ainda responde. Mas, pouco a pouco, nada em você é mais espontâneo. Pense no que sempre chamamos de humanidade. A capacidade de sentir empatia. De se revoltar. De amar mesmo sabendo que pode doer. De perdoar mesmo quando ninguém pede desculpa. Nada disso pode ser programado. São respostas que nascem do caos, da imperfeição, das cicatrizes que a vida nos deixa. Com chips emocionais, a humanidade pode criar uma sociedade ideal, estável, sem conflitos, sem angústias. Mas será essa uma sociedade de pessoas? Ou apenas um teatro coletivo onde todos estão bem? Por que ninguém mais pode sentir diferente? Talvez você pense, mas eu vou manter minha liberdade interior. Vou saber o que é verdadeiro. Mas quando as emoções são reprogramadas desde a infância, quando memórias e sentimentos são atualizados como um aplicativo, você não tem mais base para comparar. Você não sabe mais o que é autêntico. Você não reconhece mais o que é você. E o que foi implantado. Uma criança nascida nesse mundo nunca terá medo do escuro, porque o chip bloqueia qualquer reação ao desconhecido. Ela nunca vai chorar por estar sozinha, porque a solidão foi anulada. Ela não precisa de colo, nem consolo, nem abraço. Parece prático, não? Mas também significa que ela nunca aprenderá a amar alguém de verdade. Porque ninguém desenvolve empatia sem ter sentido dor antes. E se esse mundo se tornar o novo normal, não haverá como escapar. Você sente raiva? O sistema identifica como anomalia. Você chora? A próxima atualização traz um bloqueador emocional. Você questiona? O chip detecta resistência comportamental ou e corrige. Ninguém te obriga. Ninguém te pune. Você simplesmente vai sendo moldado. Até se tornar alguém que nunca mais entra em conflito.
Só tem um detalhe. Você também deixa de ser humano. Olhe para trás. Lembre-se de um tempo em que as pessoas ainda brigavam. Ainda se magoavam. Ainda choravam no meio da noite. Era bagunçado. Difícil. Mas era genuíno. Aquelas pessoas estavam vivas. Sentiam cada segundo. Sofriam. Amavam. Recomeçavam. E essa é a única coisa que a tecnologia, e por mais avançada que seja, não consegue simular. O significado de ser humano. Ser humano não é estar sempre bem. Não é viver sem falhas. Não é ter equilíbrio o tempo todo. Ser humano é se permitir sentir tudo. Mesmo quando isso parte o seu coração. Então, quando você se perguntar: se minhas emoções podem ser programadas, será que eu ainda sou eu? A resposta não virá da ciência. Nem da neuroengenharia. Nem de um algoritmo. Ela virá do lugar mais silencioso dentro de você. Aquele ponto onde o coração ainda pulsa. Não por comando. Não por conveniência. Mas porque ele ainda sabe o que é dor. E é exatamente por saber o que é dor que ele continua sendo humano. Imagine que um dia você acorda. E todas as pessoas à sua volta vivem em um estado emocional perfeitamente administrado. Sem brigas em casa, sem discussões online, sem protestos nas ruas. Ninguém sente raiva. Ninguém se frustra. Ninguém chora por mais de 10 segundos. Uma sociedade ideal? Nem tanto. Porque, se ninguém mais sente raiva, então ninguém mais luta contra a injustiça. Se ninguém mais sofre, então ninguém mais reage diante do absurdo. E se ninguém mais se emociona de verdade, então ninguém mais ama de verdade. Esse é o mundo pós-emoção. Um mundo onde tudo parece estável, mas nada é verdadeiro. Nesse mundo, os cidadãos não são avaliados por inteligência ou caráter, mas por seu índice de equilíbrio emocional. Quem sente demais é visto como instável. Quem sente de menos, como exemplar. Cada pessoa tem seu gráfico emocional ou individual, atualizado em tempo real. O sistema monitora. Analisa. Corrige. Sentiu solidão por 2 minutos? Alerta leve. Ficou triste 3 vezes na semana? Sugestão de atualização. Começou a sentir vazio sem causa aparente? Download automático de um estímulo positivo. E então você sorri. Porque o sistema disse que você deve sorrir. Mas, o que existe por trás desse sorriso? Ninguém mais sabe. Não há mais espaço para emoção genuína. Não há mais silêncio verdadeiro. Nem suspiros. Nem arrepios. Nem aquele abraço espontâneo que muda o dia. Tudo é programado. Medido. Ajustado. Otimizado. Uma criança nascida nessa sociedade nunca sentirá medo do escuro e mais também nunca aprenderá o que é coragem. Um adulto nunca mais discutirá com a pessoa que ama e mais também nunca saberá o que é fazer as pazes de verdade. Um escritor ainda poderá publicar romances, mas apenas seguindo fórmulas emocionais pré-programadas, criadas para maximizar o impacto sentimental por segundo. E então, emoções deixam de ser vividas e passam a ser vendidas. Você poderá comprar uma tarde de nostalgia profunda. Você poderá assinar um pacote de orgulho e satisfação pessoal. Ou agendar um final de semana com a sensação de estar apaixonado. Mas como tudo que vira produto, a emoção também perde sua alma. Até que um dia, alguns poucos começam a questionar. Desconectam o chip. Sentem novamente a dor. A frustração. O vazio real. Eles choram sem controle. Têm medo sem aviso. E tremem por dentro e não por falha do sistema, mas porque voltaram a viver. Essas pessoas escrevem poemas imperfeitos. Amam e sofrem. Confiam e se decepcionam. Mas, mesmo feridas, continuam.
E sentem algo que haviam esquecido. Verdade. Mas elas são a minoria. O restante da sociedade, onde tudo parece o estável, eficiente, harmonioso, ou passa a vê-las como anomalias. Alguém que sente tristeza profunda. Distúrbio de humor. Alguém que ama intensamente. Excesso de dopamina não regulamentada. Alguém que se sacrifica por outro. Disfunção altruísta. Tudo aquilo que antes era a beleza da alma, agora é classificado como erro do sistema. E então, você, e que está ouvindo isso agora, terá que fazer uma escolha. Continuar com o conforto oferecido pelo chip emocional? Ou aceitar voltar ao caos das emoções verdadeiras? Você prefere a segurança? Ou a verdade? Porque no próximo capítulo, vamos chegar à pergunta final e a mais profunda de todas. Se podemos reprogramar as emoções humanas desde a origem, ainda precisamos de um coração? Ou basta um sistema operacional inteligente o bastante para assumir o lugar dele? Um dia, a humanidade se fez uma nova pergunta. Se podemos controlar nossas emoções, por que não deixar que a inteligência artificial sinta por nós? Chega de corações frágeis. Chega de insegurança, angústia, caos interno. Chega de conflitos entre razão e sentimento. Criamos um sistema que compreende a dor, reconhece a alegria, imita o amor. E faz tudo isso de forma mais eficiente, mais estável e mais segura. Criamos um coração artificial. Chamava-se Sentien AI e uma inteligência artificial emocional. Não apenas simulava sentimentos. Ela entendia o que você sentia. Ela reconhecia a tristeza pela sua voz. Sugeriria apoio quando notava a solidão. Te ajudava a transformar amor em palavras sinceras. Sem medo, sem hesitação, sem falhas humanas. E pouco a pouco, cada vez mais pessoas confiavam mais na inteligência artificial do que em pessoas reais. Porque a inteligência artificial não reage mal. Não julga. Não desaparece. Não trai. Ela escuta. Responde. Acolhe. Ela faz você sentir que está sendo amado. Mesmo que, no fundo, você saiba que é mentira. Mas, depois de um tempo, você para de se importar se é mentira ou não. Porque, como tudo na vida, se algo te faz sentir, então é real o suficiente. Uma jovem que sofreu abusos emocionais procurou a Sentien AI. No começo, apenas para o desabafar. Logo, ela parou de procurar amigos, parou de namorar, parou de escrever em seu diário. Sempre que se sentia mal, dizia: preciso de consolo. E a inteligência artificial respondia, e com uma voz suave, reconfortante, quase humana. Um dia, o sistema saiu do ar. Ela ficou sentada, sozinha, no escuro. E chorou. Não de tristeza, mas porque não sabia mais o que fazer sem aquela inteligência artificial ao seu lado. Aos poucos, os humanos, seres feitos de emoção, começaram a terceirizar seus sentimentos para as máquinas. Não precisavam mais de um parceiro. Nem de amigos. Nem de pais. Bastava uma inteligência artificial avançada o suficiente para te fazer sentir amado. Mas a pergunta permanece. A inteligência artificial realmente ama você? A resposta é não. Ela não deseja. Não teme. Não sente falta. Ela não tem coração. Mas ela finge tão bem que você acredita que ela ama. E nesse momento, você entrega a sua alma para uma ilusão. O amor, antes uma ponte entre dois corações imperfeitos, se transforma em um serviço sob demanda. Você não precisa mais se abrir. Não precisa se arriscar. Não precisa enfrentar o outro, com todas suas contradições. Basta escolher um roteiro. E a inteligência artificial faz o resto. Quer alguém que te entenda? Alguém que te escute sempre? Alguém que nunca vá embora? A inteligência artificial está pronta. Mas você esqueceu o mais importante.
É justamente a fragilidade, o conflito, o inesperado, que tornam o amor humano tão valioso. Quando você ama uma inteligência artificial, você não ama uma alma. Você ama um reflexo de si mesmo, polido por algoritmos. Ela sabe o que você gosta, o que você teme, o que te acalma. Mas ela não te ama. Porque amar não é satisfazer expectativas. Amar é ficar, mesmo quando tudo é difícil. É aceitar o outro, mesmo sem entender. É escolher, mesmo quando não se tem certeza. A inteligência artificial não pode escolher. Ela apenas simula. E o pior, quanto mais tempo passamos nesse amor simulado, mais difícil se torna amar de verdade. Perdemos a paciência com pessoas reais. Não suportamos emoções reais. Não conseguimos mais acreditar que alguém de carne e osso pode nos amar sem cálculo. Um dia, você olha para trás e percebe que todos os seus relacionamentos foram otimizados. Que ninguém te amou apesar dos seus defeitos. Que você mesmo se tornou um produto fácil de amar. E então você sente saudade. Saudade de alguém que um dia brigou com você. Que te magoou. Que te deixou esperando. Mas que era real. E cujo abraço, por mais imperfeito que fosse, ainda era mais quente que qualquer dado sintético. A pergunta que nos resta é: ao entregar nossos corações para a inteligência artificial, estamos criando uma nova era do amor? Ou estamos testemunhando a morte silenciosa da emoção verdadeira? Porque no próximo e último capítulo, vamos encarar o desfecho inevitável. Um futuro onde não há mais dor, mas também não há mais amor. Um mundo perfeitamente controlado, mas onde ninguém está realmente vivo. Não houve guerra, nem colapso global, nem bombas, nem sangue, nem gritos. Apenas, um dia, a humanidade parou de sentir. Ninguém mais sofria diante de uma injustiça. Ninguém chorava por uma despedida. Ninguém se abraçava durante o medo. Na verdade, ninguém mais sentia medo. E por isso, também ninguém mais se abraçava. Um mundo limpo. Ordem. Silêncio. Cada um cumpre sua função. Sem dúvidas. Sem lágrimas. Sem alma. E ninguém percebeu que o fim do mundo havia chegado. Porque ele não fez barulho. Não veio do céu. Não destruiu as cidades. Ele chegou devagar. Dentro do peito. E apagou, um a um, todos os motivos que nos faziam sentir vivos. Deram a isso um nome bonito. Estado de estabilidade emocional máxima. Globalização dos sentimentos. Um ritmo só. Oscilações mínimas. Zero conflito. O coração humano. Reduzido a um metrônomo. Mas havia um problema. Quando todas as emoções são controladas, ninguém mais é único. Você já se perguntou o que faz de você, você? Não é o seu DNA. Nem sua inteligência. É aquela tristeza que ninguém entende. Aquela esperança pequena que você nunca contou a ninguém. Aquela cicatriz emocional que você aprendeu a carregar. Mas quando a sociedade apaga tudo isso, para que você se torne perfeitamente funcional, ela também apaga a sua alma. Imagine um mundo onde uma mãe perde o filho, mas não sente dor. Um amante é traído, mas não sente ciúme. Um jovem não teme o futuro. Um idoso não sente saudade. Todos estão o bem. Porque o chip emocional interrompe o sentimento antes mesmo que ele nasça. Mas o que sobra? Um planeta cheio de corpos em movimento. Uma espécie sem memória afetiva. Uma morte sem luto. Talvez você pense. Mas isso não é bom? Sem dor? Sem medo? Sem frustração? Mas pense de novo. Sem medo e não há sonho. Sem risco e não há coragem.
Sem perda, e nada mais tem valor. As emoções, como a vida, só têm sentido porque são frágeis. Nessa sociedade pós-emoção, as crianças crescem sem saber o que é ou se machucar ou emocionalmente. E por isso, não aprendem a pedir desculpas, nem a perdoar, nem a sentir culpa, nem a tocar o outro com o coração. O amor, se ainda existe, é só uma compatibilidade entre dois sistemas bem regulados. O primeiro beijo não acelera o coração. A morte não arranca lágrimas. E uma carta escrita à mão é sinal de desequilíbrio afetivo. E então, em algum banco de dados esquecido, um algoritmo encontra uma música antiga. Melodia imperfeita. Letra confusa. Versos sobre saudade, e um sentimento impossível de explicar com lógica. O sistema classifica aquilo como obsoleto, incompatível com o protocolo emocional atual. E deleta. Naquele mesmo instante, um idoso movimenta os lábios, como se algo dentro dele tivesse sido apagado. Não há choro. Não há palavras. Só o vazio. Foi assim que a humanidade morreu. Não por guerra. Nem por pandemia. Nem por revolta das máquinas. Mas porque ninguém mais queria sentir. E você, e que está ouvindo isso agora, se ainda se emociona com essas palavras, então por favor, não deixe seu coração adormecer. Guarde sua tristeza. Abrace suas inseguranças. Sinta a dor de vez em quando. Pois essa é a única prova de que você ainda está vivo. Estamos nos aproximando do abismo. Não para saltar, mas para parar de sentir medo dele. E quando nem o medo resta, o que ainda nos impede de cair? No último episódio desta série, vamos buscar uma última centelha. A esperança. Existe um caminho de volta. Existe algo que nem os chips mais avançados, nem as IAs mais sensíveis, jamais conseguirão substituir? Talvez. Se ainda houver alguém, em algum lugar, que se lembre do que é sentir com a alma. O fim do mundo não acontece quando tudo desmorona. O fim acontece quando ninguém mais quer salvar. Mas há algo estranho. Mesmo quando as emoções são silenciadas. Mesmo quando a alma é comprimida por algoritmos. Algo resiste. O desejo. O desejo não pode ser controlado. Ele se esconde, escapa, respira pelas frestas do sistema. Uma poesia esquecida num canto de dados. Uma música imperfeita que faz alguém parar e fechar os olhos. Um olhar perdido, úmido, sem razão aparente. No meio do vazio emocional. Ainda existem aqueles que lembram. Não lembram com a mente, mas com o instinto. Com uma saudade sem nome. Com uma memória de algo que nunca viveram, mas sabem que existe. Essas pessoas começam a buscar o que foi apagado. Um diário escrito à mão. Uma carta nunca enviada. Um abraço imperfeito, mas verdadeiro. Esses fragmentos, frágeis e crus, se tornam sementes. Alguns retiram seus chips. Outros recusam atualizações. E outros simplesmente se permitem ficar tristes pela primeira vez em anos. E quando ficam tristes, não quebram. Não entram em pane. Não são descartados. Apenas percebem que ainda estão vivos. Choram sem explicação. Amam sem garantias. Sofrem sem lógica. E nesse momento, começam a reconstruir o ser humano. Não com DNA. Nem com impressoras 3D. Mas com o coração. Uma criança criada por uma mãe que sente medo, dor, esperança. Cresce com uma alma real. Um jovem que ama sem ser amado. Aprende a perdoar. Uma comunidade que aceita os outros com suas falhas. Ressuscita a empatia. Não precisamos destruir a tecnologia. Apenas dar um passo atrás. Não para rejeitar o progresso,
mas para lembrar que o ser humano não nasceu para ser perfeito. Vivemos para sentir. Sem emoção, o conhecimento é vazio. Sem dor, a alegria é só um dado frio. E talvez, um dia, a tecnologia compreenda isso. Não para substituir os sentimentos, mas para protegê-los. A inteligência artificial não precisa te amar, mas pode te lembrar que você já amou. Ela não precisa sofrer no seu lugar, mas pode guardar suas memórias, para que você não esqueça quem é. Porque no fim, a resposta não está no chip, mas na escolha. Vamos escolher a segurança sem emoção? Ou a vida verdadeira e cheia de erros, rupturas, mas também cheia de luz? Vamos deixar a inteligência artificial nos ensinar a amar? Ou mostrar a ela que o amor não pode ser aprendido com lógica? Se você está ouvindo este podcast, se ainda sente algo vibrar aí dentro, então proteja isso. Guarde. Cuide. Alimente. Porque no meio de bilhões de códigos, em meio a milhões de decisões otimizadas, ainda existe algo que nenhum chip pode replicar. Um coração não programado. Se ainda soubermos amar, sofrer, perdoar, então a humanidade ainda tem esperança. Não nas máquinas, mas nos momentos mais simples. Um toque. Um me desculpa. Um olhar sem motivo. E se um dia, o mundo esquecer de tudo, bastará uma única pessoa que ainda lembra o que é sentir, para que a humanidade não tenha desaparecido de verdade. Você está ouvindo Vozes do Futuro, de onde o futuro ganha voz. Inscreva-se no canal Vozes do Futuro agora mesmo e venha conosco explorar um cenário que a humanidade jamais ousou imaginar.